livro, ou do texto. Do texto, sem fugir, Né? Você podia... sem fugir do que a questão quer. Poderia fazer um comentário teórico, mas os exemplos seus deveriam ser necessariamente do texto. Né? A fusão ou a densidade. Mais uma. Alexandre Varela. Pergunta a Tony se podia pôr o cerne do gás nobre anterior. Na questão da distribuição. Na questão da distribuição, olha, como ela pediu a distribuição eletrônica em subníveis, então seria interessante você representar desta forma. Eu acredito que você colocando aquela distribuição CERN, que é o gás nobre, eu acredito que você pode perder alguns pontos. Você não vai ter um erro considerado total, mas eu acredito que você deve perder alguns pontos, se por acaso você o fez, tá? Mais um. Pergunta para a Yara se o corte do vidro pode ser um processo não químico. Não, gente, preste atenção. Vocês têm que se ligar que a pergunta é na fabricação do vidro, na obtenção do vidro. Deixa eu interromper aqui rapidinho vocês. Uma coisa que a gente fala sempre é seguir o comando da questão. Eu nem li a questão aqui, mas pelas perguntas que eu estou vendo e pela resposta toda hora de Yara e Tony, existe um problema normal, inclusive. Toda reunião da Comperv, os caras batem nessa tecla. Tem aluno que não segue o comando da questão. Não segue o comando da questão. A questão, pelo que eu estou vendo, eu não li a questão, mas ela não entra nessa discussão. Exatamente. Vocês estão perguntando coisas que não têm a ver. Exatamente. Se a prova achar que você fugiu ao comando, você vai perder ponto. Pode ser em física, química, biologia, matemática, qualquer matéria. Você vai perder ponto e acabou. Essa pergunta não é essa. O corte do vidro, ele não altera a característica do vidro. Ele é uma transformação física, mas não é isso que ele está pedindo. Ele quer, não é essa. Ele quer que você tire um fenômeno físico no processo de obtenção do vidro. E cortar vidro não faz parte do processo de obtenção. Na obtenção, você tem o quê? A fusão. Né? Exatamente, a fabricação, para ficar mais fácil entender. A fusão está envolvida, a densidade está envolvida, quando ele coloca lá junto com o estanho. Aí tudo bem. Mas você buscar argumentos que fogem do texto no que diz respeito à obtenção ou fabricação do vidro, aí você vai errar. Galera, eu vou me despedir dessa dupla maravilhosa de química, que inclusive passou muito do horário, porque fumou muito aqui na internet vocês. Estão com moral, viu, galera? E, galera... O almoço, a gente quer o almoço. Estão vendo a disputa, viu, galera, vocês dois? Com certeza a galera do Overdose está muito feliz, os alunos estão felizes. Mandaram muita mensagem aí, legal. E hoje é só alegria. Hoje, ó, é só festa, galera. Hoje. Donatello. Galera, beijo grande, boa sorte a todos. Fiquem com Deus. Valeu, galerinha. Valeu, galerinha. Obrigado. Pessoal, é o seguinte, hein? Lembrando que vai tá rolando uma disputa aqui. O professor que vocês encherem mais a bola, tá certo? Professor que... É uma disputa difícil, né? Porque tá todo mundo dizendo que deu a prova, deu a prova, deu a prova. O professor deu a prova, deu a prova, deu a prova. Mas o que tiver mais pessoas via Twitter, que é a comunicação mais simples aqui da gente, certo? Dizendo que o professor deu a prova, deu a prova, deu a prova, esse cara vai ganhar um almoço com tudo pago pelo Overdose, tá certo? No Sal e Brasa, com acompanhante, inclusive. Eu não estou participando, né? Eu vou pagar o almoço, mas não estou participando. Agora, isso não quer dizer que vocês não possam dar uma moralzinha pro titio aqui também, né? Dá uma moralzinha pro tio, porque essa prova foi muito legal. E agora é ela. Eu fico até arrepiado, pessoal. A prova de química, ou de física. A prova de... Estou emocionado. A prova de física. Bom, primeiro de tudo eu queria dizer, eu dei uma entrevista hoje para a Cabugi, logo de manhã, 6h15 da manhã, dizendo o quê? Que o tempo era um dos fatores que decidiria o vestibular de hoje. O tempo. Como sempre, alguns alunos, eles vacilam na administração do tempo e acabam complicando a prova. Eu falei de manhã o que eu já tinha dito em sala de aula. Você sempre fez rascunho? Você fez mais de 30 simulados no Overdose. Sempre fez rascunho? Se você sabe que você sempre faz rascunho e dá certo, faz rascunho normal. Agora, há alunos que deveriam ter descoberto ao longo do ano que não dava tempo para eles fazerem rascunho e esses deveriam pelo menos fazer uma chavezinha de resposta, elencar os pontos principais e depois passa para a resposta para ser mais rápido. Então, quem
se saiu bem, principalmente na área de biomédica, que é onde isso pesa mais. Quem não teve problemas com o tempo já é uma grande vantagem aí na prova desse ano, porque muitos alunos acabaram se complicando, tá? Prova de física, como sempre, maravilhosa. Todos nós aqui somos fãs do Departamento de Física da UFRN. E eu vou abrir aqui para a galera, eu não estou sozinho, claro. Estamos em 3, eu, Rodrigão e Naomi, né, para comentar essa prova. Gostei muito da prova, objetiva. A UFRN fez uma despedida muito legal de Física Moderna, né? Parece que um raciocínio parecido foi usado na prova de História com relação à história da RN, né? Como a prova objetiva é a prova que todo mundo participa, né? No caso de Física, inclusive os alunos de Humanas, então eles deram uma pesadinha maior em Física Moderna na objetiva para fazer uma despedida com chave de ouro. Então não é normal nós termos 3 questões na prova objetiva, como foi esse ano. Inclusive, eu falei isso também para os alunos em entrevistas, a prova objetiva acabou dando algumas dicas do que iria acontecer, né? 3 questões objetivas de Física Moderna na primeira fase era um indício que não cairia Física Moderna na segunda. Não sei se vocês perceberam isso, as últimas aulas de overdose, pela primeira vez em 14 anos, a última aula não foi uma aula subjetiva de Física Moderna. A gente teve aí 5, 6 horas de revisão para a Física Moderna focada em objetivas, porque era algo que a gente previa que poderia acontecer. Como eu disse nas salas, vocês não podem ficar tentando adivinhar o que a gente está pensando, mas a gente está pensando em alguma coisa que vai dar certo no final, e foi o que aconteceu. Considerações, meu amigo Rodrigo, meu amigo Naomi. Boa tarde a galera que está aí nos assistindo. Eu confirmo o caso de a gente ter tido uma prova muito boa, realmente. A prova objetiva foi fantástica, principalmente porque depois de abrir o Facebook, após a prova, muitas mensagens, muitos comentários. Eu passei a noite toda respondendo a todo mundo, né? Foi uma prova realmente muito boa. A prova da UFRN esse ano, objetiva, ela trouxe coisas que fazia tempo que não trazia, né? Que a gente estava discutindo isso em sala de aula. Olha, isso faz tempo que não cai. Pode ser que apareça agora, nesse último vestibular, pela Compev, e realmente apareceram essas questões. Então, os alunos comentando que as questões foram todas dadas. Essa coisa de adivinhar o que vai cair na prova, na verdade, a gente dá todo o assunto. E aí, dentro desses assuntos, a gente vai intensificando naquelas coisas que a gente acha que realmente vão aparecer. Então, aí está o resultado do trabalho que a gente fez, sucesso total. Os alunos muito satisfeitos com o trabalho que foi feito, muito satisfeitos com as notas, com a quantidade de questões que acertaram. Então, foi uma prova muito legal, muito boa. Muito boa mesmo. Naomi? Com certeza. Tudo dentro da expectativa. Como o Carlos André e Rodrigo já disseram, prova muito boa, objetiva. Agora vamos comentar a prova discursiva aí. E a UFRN conseguiu fechar com chave de ouro, né? O vestibular. Se todo professor fosse preciso como Naomi, esse programa acabava sempre no horário. Porque todo mundo enfeita muito. E Naomi é isso aí, galera, questão número 1. Então vamos lá. Naomi, inclusive, a questão número 1 é sua. Fica à vontade aí, comece. A questão número 1 da prova de física, ela falava sobre a parte cinemática, que já fazia um monte de tempo que não caía, né, na parte discursiva do vestibular. Então, gráfico, distância por tempo, certo? E ele dava um movimento de um carro que sairia de Natal, outro de Parnamirim, os dois com destino a Goianinha, que é 64 quilômetros de Natal. Ele faz algumas considerações e diz na questão que o que mora em Parnamirim, que é 8 quilômetros distante do primeiro, ele vai sair 6 minutos após o horário combinado, certo? E ele mostra isso no gráfico. Aí vem as alternativas. Alternativa letra A pede: os veículos pararam durante a viagem, se eles chegaram ao mesmo tempo na cidade, e justifique sua resposta. Bom, interessante é o seguinte, no gráfico, se vocês perceberem, o motorista de número 2, ele sai 6 minutos após, mas se você perceber no gráfico, após 6 minutos ele passa ainda um tempo parado,
ok? Então ele sai um pouco mais de 6 minutos. Então na questão ele pede para dizer que se durante a viagem ele parou. Durante a viagem, não, certo? Ele não parou. Agora, ele vai iniciar o movimento parado. Depois ele fica um tempo parado após os 6 minutos e depois entra em movimento. Na verdade eu falei que a 1 era do Naomi, mas a 1 a gente viu os 3, né? Os 3, a 2 que é você bagunçou, de Naomi, bagunçou o negócio. Você bagunçou. Mas vamos lá, a gente sabe que a prova da UFRN é uma prova delicada, né? Detalhista. Então a gente tem um detalhe aqui muito legal. Quando o evento começa, 6 minutos após o 1 ter começado o seu movimento, o 2 sairia. O evento 2 começa a ser marcado para ser mais exato. Então, existe um detalhe interessante aí. Qual? A partir do momento que o evento 2 começa, o carro 2 está em repouso, 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 repouso. Então, um certo tempo depois do tempo desse evento começar a ser marcado, aí sim ele entra em movimento. E após entrar em movimento, em momento algum ele parou. Ao longo do movimento, em nenhum momento o veículo entrou em repouso. A pergunta é, os veículos pararam durante a viagem? Durante a viagem, não. Durante o início do evento 2, sim. O evento 2 começa a ser marcado a partir de 6 minutos de início do evento 1 e, após esses 6 minutos, o veículo 2 continua em repouso. Continua em repouso e, a partir do momento que ele entra em movimento, ele não entra... A partir do momento que o movimento tem início, o móvel 2 não para mais nenhuma vez até o seu destino. Então, é uma resposta que eu queria que vocês tivessem um certo nível de delicadeza. Todo mundo sabe que a UFRN tem um histórico que acabou a prova, todo mundo feliz. Todo mundo feliz, o povo dizendo que vai fechar, e esse povo, grande parte que diz que vai fechar, não vai tirar meio ponto na prova. Porque na letra A da primeira questão, já começa o primeiro detalhe da prova de hoje. Tá? A maneira como você vai expressar essa sua ideia. Beleza? Rodrigo, eles chegaram ao mesmo tempo na cidade? Não, aí pela análise do próprio gráfico, né? A gente vai abrir aqui na questão. E aí, pela análise do próprio gráfico, o destino estava a 64 quilômetros de Natal. Né? Então, o cara vai lá na origem dos eixos, vai até 64, e aí vai na linha horizontal e observa que os instantes em que os móveis atingem essa posição são instantes diferentes. Então, essa é a leitura do gráfico. O 2 atingido antes. Isso, o 2 chega ao destino antes, né, do móvel 1. Essa questão foi trabalhada na aula de gráficos, né, porque a gente intensificou essa coisa. Foi para o Enem a mesma coisa de gráficos. Isso. Vamos intensificar aqui o gráfico. Observar, pessoal, é o seguinte. Essa prova é a despedida da UFRN. É uma prova pré-Enem. Então, aconteceu uma coisa interessante aqui. Todo mundo sabe que Enem cobra muito gráfico. Então, a gente tem uma subjetiva supervalorizando a capacidade de leitura do gráfico. Inclusive, a letra B, essa é uma curiosidade que eu fico. Quantas linhas um aluno gastou para fazer a letra B? Será que teve gente que fez uma conta muito grande? Né? Porque essa conta B, na verdade, é a conta mais fácil do mundo. É uma conta que você não faz. Você olha aqui o gráfico rapidinho, parará, tal, e você descobre a resposta. Naomi, explica para a galera aí a ideia. A ideia do gráfico, de você perceber na letra B qual é o que tem a maior velocidade média. Se você olhar para o gráfico, como é um gráfico de distância por tempo, a curva, a linha que está mais inclinada, obviamente tem uma maior velocidade, que é o gráfico de número 1. Caso o aluno queira fazer a conta, dá para fazer um valor aproximado, porque os valores no gráfico, se você olhar, são valores aproximados. Então, se você pegar as linhas do gráfico, você vai encontrar que a velocidade média para o primeiro, que é para 1, é de aproximadamente 64 km por hora, que é exatamente os 64 km em 1 hora que ele faz. Então, que o próprio texto já tinha falado. Exatamente. O texto falou que o cara percorreu 64. Você tem o tempo no gráfico, acabou-se. Já está feita a conta. 64 por 1, 64 km por hora. Uma coisa importante que a gente conversou lá na Compev deveria ou não fazer a conta? Na minha opinião, a conta deve fazer parte da justificativa. Tá? Deve fazer parte da justificativa. Vai para o 2, Naomi.
Para o 2, como ele sai de Parnamirim, que é 8 quilômetros do primeiro, então ele vai percorrer apenas 56 quilômetros, né? Isso que seria os 64 para Goianinha, 64 é o ponto em Goianinha, 8 é o que ele está em Parnamirim. Então, nessa distância, ele vai ser 56 quilômetros em aproximadamente 0,8 horas. Isso vai fornecer uma velocidade média de aproximadamente 70 km por hora. Então, 64 km por hora é o primeiro carro e o segundo carro 70 km por hora, portanto, 2 tem uma maior velocidade escalar média. Ok? Beleza, é isso aí. Essa letra B eu acho que dificilmente alguém deve ter tido problema nela. O que pode ter acontecido é alguém ter perdido muito tempo, né? Calculando retângulo ou coisas do tipo. Eu acho que o problema que o cara podia encontrar era se ele não prestasse atenção que o cara que começa de Parnamirim já começa 8 quilômetros à frente. Então, se ele não tivesse ligado no gráfico, ele ia colocar os mesmos 64 para o cara que começou lá em Parnamirim. Eu acho que deve um ter erro, um pouco esse erro aí. É um erro fatal, é um tipo de coisa que o cara não pode... É um vacilão grande, mas é a única possibilidade de erro que eu vejo nessa questão. É verdade. Agora, eu acho que essa letra B, ela tinha esse espírito também. Fazer o cara perder tempo, né? Se o cara não tivesse a visão que não me falou, pô, o cálculo do 1... ele é automático, né? O cara te deu o deslocamento total, você olhou para o gráfico é 1 hora, ou seja, não tem conta nenhuma. O do 2 não é automático, para quem faz conta de cabeça pode até ser, mas não é tão automático, mas é uma conta muito simples. Agora, com certeza, eu tenho certeza absoluta disso. Muita gente sofreu fazendo essa conta aí, fazendo conta sem necessidade. Ah, no gráfico, velocidade pelo tempo, área do deslocamento, eu vou aqui, calculo o deslocamento desse retângulo e desse. E aí você acaba perdendo tempo excessivamente. Letra C, a velocidade máxima permitida no percurso Natal-Goianinha é de 100 km por hora. Eles cometeram excesso de velocidade durante a viagem? Pô, questão legal, né? Porque você deveria lembrar que nesse tipo de gráfico, espaço em função do tempo, através da inclinação da curva, é possível avaliar a velocidade. Então, você poderia buscar aí triângulos, retângulos na figura, tá certo? E calcular a velocidade pela tangente do ângulo, cateto oposto sobre o cateto adjacente. Fazendo essas contas, que são contas também bem simples, tá certo? Bem simples, você achava muito bem 120 km por hora para o, deixa eu ver aqui, para o 1, confere aí, 120 km por hora para o 1, ou seja, acima do limite permitido, e 80 km por hora para o 2, abaixo do limite permitido. Questãozinha legal também. Vamos para 2, essa 2. O cara tinha que responder se alguém teve excesso de velocidade. Não era só calcular. O cara acha 120, acha 80, aí ele não faz o comentário. Não terminou, pô. Não está respondendo a questão assim. A gente volta para aquela discussão que estava tendo em química há pouco tempo. Seguir o comando da questão. Questão de uma pergunta específica. Alguém superou a velocidade máxima permitida? Então, o Rodrigo fez um comentário que com certeza não tem erro. Muita gente deu esse vacilo. Fez a conta do 1 certa, fez a conta do 2 certa e não fechou. Ou seja, perdeu metade da letra C. Agora eu tenho certeza que quem assistiu a aula no Overdose não cometeu essa falha, porque eu comentei demais isso nas aulas. Parou a questão no cálculo, não está resolvido não. Vai ter que colocar lá embaixo o que a questão está pedindo. Mesmo que o cálculo já seja a resposta, você tinha que colocar lá embaixo uma resposta, tem que escrever uma resposta à questão. Então, tenho certeza que quem estava lá nas aulas, prestou atenção, não cometeu essa falha. Deixando bem claro para quem está em casa aí, a simples conta não finalizava a questão. Você tem uma outra pergunta que depende dessa conta que você fez. Naomi, agora sim é uma questão exclusiva aí de comentário para Naomi. Vamos lá, a questão número 2, que equivale à questão 10 da prova, ela fala de um fogão a gás e de um fogão a lenha. Vai comparar aí algumas quantidades de calor, certo? Que num determinado, o calor gerado pela queima, no caso da lenha, e pela queima do GLP, que é o gás de cozinha, certo? Então ele vai fazer essas comparações. É uma questão bem simples.
Porque todos os dados foram fornecidos, todas as equações foram fornecidas, só se você substituir valores na equação e encontrar o que está sendo pedido, ok? Questão simples, vamos lá. Questão letra A, ele diz o seguinte: qual a quantidade de calor para elevar a temperatura de 10 kg de água de 25 para 100 graus Celsius? Pessoal, simples, todos os valores foram dados. Equação fundamental da calorimetria, Q igual a MC vezes ΔT. Está dado na questão, certo? Quantidade de calor sensível Q igual ao produto entre a massa, calor específico da água, vezes a variação de temperatura que ela vai sofrer. Então, a massa, 10 kg, calor específico está dado aí 1 quilocaloria por quilograma grau Celsius. Cuidado nas unidades. Certo? Essas unidades que são dadas é um pouco diferente daquelas que a gente vê em sala de aula, normalmente caloria por grama grau Celsius, o calor específico da água, a quantidade de calor em calorias, certo? Mas cuidado nas unidades para não errar. Substituindo aí massa, como eu disse, 10 kg, calor específico 1 quilocaloria por quilograma grau Celsius, e a variação de temperatura 100 menos 25, né, final menos o inicial, vai dar essa multiplicação 750 quilocalorias. É a letra A. Letra B, ele pede a quantidade de calor gerada pela queima de 0,125 kg de GLP e por 3 kg de lenha. Pessoal, a quantidade de calor de combustão ele fala M vezes C, certo? Então, nesse caso aí, você vai substituir os valores da massa e o calor de combustão da lenha e no caso do GLP, o calor de combustão da lenha 2.500 quilocalorias por quilograma e do GLP 12.000 quilocalorias por quilograma. Então, se você substituir para o GLP, 0,125 vezes 12.000, vai dar 1.500 quilocalorias. Para a lenha, vai ser 3 kg a massa de lenha, vezes o calor de combustão do GLP, que é 12.000. Isso vai ser igual a 7.000 e, no caso aí, da lenha, vai ser 2.500, desculpa. Então, 2.500 vezes 3, 7.500 quilocalorias. Ok? Então, de novo, para o GLP, 1.500 quilocalorias, para a lenha, 7.500 quilocalorias. E na letra C, qual dos dois tipos de fogão possui uma maior eficiência energética? Justifique sua resposta. Então, a eficiência está dado na questão, a equação, quantidade de calor absorvida pelo alimento dividido pela quantidade pela queima, quantidade de calor obtida pela queima do combustível. Se você dividir esses valores, para o GLP 0,5, 50%, e para a lenha 0,1, 10%, essas são as eficiências energéticas, ok? Beleza, show de bola. Eu acredito que essa questão de número 2 é uma questão para não errar, né? A questão para você tirar a nota máxima, tem que tirar a nota máxima na questão. A número 1, é como eu falei, existe um nível de felicidade no momento imediato à prova e essa felicidade de muitos alunos ela vai caindo a partir do momento que o cara começa a escutar os comentários. Por quê? A questão número 1, letra A, com certeza é uma das questões que vai tirar mais pontos aí dos alunos no vestibular. A pergunta é, durante a viagem, os carros pararam? Deixa eu voltar aqui para não me confundir quem é o 1 e quem é o 2. Deixa eu olhar para o gráfico de novo. Resposta, a partir do momento que começa a se marcar o evento referente ao carro 2, ele já está parado. Ele já está parado. O tempo começa a ser marcado para ele, ele já está parado. A partir do momento que ele entra em movimento, que é quando se consideraria a viagem propriamente dita, ele não entra mais em repouso nenhuma vez. Diferente, por exemplo, do veículo 1. O veículo 1, ele começa a viagem e num certo momento aí, deixa eu ver aqui rapidinho, por volta de 0,25, vocês que estão aí com mais facilidade de enxergar, se eu errar algum número aí, me corrige. Por volta de 0,25 horas, aí ele para e permanece um tempo parado. Obrigado, Amir. Até mais ou menos 0,45 horas. Diferente do carro 2. Repetindo, a partir do momento que o evento tem início para o carro 2, ou seja, o cronômetro para o carro 2 é disparado, ele ainda permanece um tempo parado. Parado. Começou o movimento, começou a viagem propriamente dita, ele não entra em repouso mais nenhuma vez.
E eu tenho certeza que esse detalhe, como é normal na prova de física, ele vai matar muita gente. Todo mundo concorda, hein? Com certeza. Concordo. Vamos para a questão de número 3, porque senão o povo reclama que física sempre gasta mais tempo que as outras matérias. Não sei porquê, né? Não sei porquê, mas vamos lá. O simples fato de serem 3 já gasta um pouco mais de tempo, pessoal. Não fica pensando E que tem... os mais bonitos, né? É, também, ó. claro, Com tem certeza, isso gostei. também. Que beleza né? essa, É né? verdade, Detalhe, é verdade. Ó, que filma- Tamanho beleza, filma a chegou, beleza é, desses vem dois na porta, rapazes. se Uma abre, estrutura aí toca a física. música. Daqui a pouco, um morto muito Morto louco. muito louco. Aí daqui pra a galera. pouco ao vivo. Todo mundo já botou Comentando o óculos a prova de ali, ó. biologia. Já colocou o Pessoal, óculos já. quem conseguir mandar um Twitter rápido, quem é um morto muito louco e por que vai ganhar o primeiro prêmio da tarde. Uma pizza e uma senha. Você ganha a senha pra festa e depois come uma pizza, depois da festinha, pra matar Ou a então fome. come antes pra não ir com fome. É, pô. boa. Quem é o morto muito louco e por quê? A melhor explicação no Twitter ganha o prêmio. Mas vamos lá. Questão 11, no caso, terceira questão da prova de física, essa é comigo. Turma, alguns alunos se chateiam, mas eu passei um mês dizendo que eu não ia, um dia antes da prova, ficar dando dica do que vai cair. Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso porque, na minha opinião, isso altera o resultado do vestibular. Você preparou o seu aluno para a prova, daqui a pouco você está rasgando na internet o que você acha que vai cair, então você pode prejudicar o seu próprio aluno. Eu falei que eu não ia dar dica. Algumas pessoas pediram ontem, apesar de eu ter dito que eu não ia falar, provavelmente não eram aluno da overdose. E eu não falei nada, porque eu não faço isso. O cara ele tem que se preparar, tá certo? Todo mundo escutou as mesmas informações e aí as ferramentas são as mesmas, que vença o melhor. É assim que eu penso. Qualquer coisa diferente disso eu acho injusto, tá? Se vocês acompanharam aí os chutes que os professores estavam dando de física na cidade, perceberam que os chutes não tinham nada a ver com nada. Tem um ditado que eu costumo dizer, o ovo de Colombo é sempre óbvio após descoberto, né? Então, já que já houve a prova de física, o nosso aluno ele começa a entender coisas, né? Ah, será que foi por isso que a revisão de objetivas de física moderna foi tão grande, já que iam cair 3 questões objetivas de física moderna na prova, né? E etc e tal. Então, nós temos uma questão aí muito legalzinha. Daqui a pouco, eu vou fazer uma solução por escrito no Facebook, quando o programa acabar, e eu vou mostrar, inclusive, cada questão no nosso material, cada questão na nossa aula. Turma, essa é uma questão que um aluno overdose, ele pega, tampa o olho, pega a caneta e começa a psicografar a resposta automaticamente. Não tem graça. É automático. É uma questão do chuveiro. Letra A.